do semestre, do ano, mas um período para a gente aproveitar, se desenvolver, aprender algumas coisas, aprofundar as amizades e, acima de tudo, aproveitar muito o tempo, que o tempo é sagrado. E na idade de vocês, eu imagino que a prioridade número 1 deva ser o desenvolvimento, a formação. Na vida da gente, a vida tem muitas etapas e nós vamos ter muitas oportunidades, mas nessa faixa etária a gente tem que se dedicar ao aprendizado. Isso lá na frente vai fazer muita diferença, né? Quem se dedica mais, quem estuda mais, vai ser diferenciado no futuro, com certeza absoluta, ou hoje já, né? Tudo que a gente faz, a gente deixa uma imagem aonde a gente está. E é importante, então, que vocês aproveitem muito a sala de aula. Eu estava com os professores recentemente aqui na escola e eu acredito muito que, além do desenvolvimento acadêmico, escolar, científico, é importante a gente trabalhar o comportamento também. Eu tenho trabalhado o comportamento com as pessoas, especialmente adultos, e o comportamento faz muita diferença. Então, eu queria sugerir algumas coisas para vocês. Uma delas é a prática do silêncio. Os professores estudam, se desenvolvem e muitas vezes você tem dificuldade para conseguir chamar atenção, para conseguir focar no conteúdo, né? Para que a gente tenha um aproveitamento maior. Então, desenvolver o silêncio, na minha percepção, é extremamente importante. Eu sei que nós vivemos um mundo complexo, com muitos estímulos, muita vontade de conversar, né? Por vezes a gente se sente sozinho também, então a gente se dispersa quando tem outras pessoas. Então, desenvolver o silêncio, eu acredito ser extremamente importante. Outro elemento, além de sala de aula, que eu queria sugerir para vocês é o hábito da leitura. É agregar, porque nós sabemos, os professores transmitem isso para nós, que muitas vezes falta um professor, muitas vezes nós sabemos que não temos os recursos necessários, suficientes, né? Mas se faz o melhor que dá, então nós também temos que fazer a nossa parte, buscar fazer leitura, né? Buscar outros meios para desenvolver também o nosso comportamento e a nossa identidade. Um elemento importante aqui também é estudar e aprofundar línguas estrangeiras, na minha percepção, extremamente relevante no mundo que está cada vez mais globalizado. Falando de um pouquinho de comportamento para vocês, eu queria falar de 5 áreas importantes na vida da gente. E a primeira delas é o trabalho, né? O trabalho, nós temos que nos preparar para o trabalho. Eu vejo aqui que vocês já estão numa idade, né? Que talvez vão surgir algumas coisas, algumas dúvidas, mas a gente tem que estar bem preparado. E essa época da vida é uma época de focar nos estudos, justamente por isso, porque logo aí na frente, ou alguns logo, vão precisar escolher uma carreira, escolher uma profissão. E no trabalho nós temos que ir bem. E o trabalho, tem muita vaga de trabalho, especialmente para quem é preparado. Mas além de preparado, tem que ter uma boa imagem na questão comportamental. E às vezes o comportamento são coisas muito simples, como cumprimentar as pessoas, como respeitar a vez do outro falar. Tem hora que é a gente que fala, tem hora que é o outro que fala. E o mercado de trabalho entendeu cada vez mais que é importante o bom senso, o respeito, a boa vontade, o interesse no outro. Então, eu queria dizer para vocês que tem que aproveitar o tempo para depois não fazer falta o conhecimento no trabalho.
a gente consegue sucesso o mesmo que a gente se dedica ao autodesenvolvimento na escola. O conhecimento e o trabalho têm uma relação extremamente profunda. Quando você trabalha, vem a segunda área que é importante, que é a área financeira. Então, se eu vou bem no trabalho, provavelmente eu vou conseguir construir uma estrutura financeira. Se eu não vou bem no trabalho, eu vou ter dificuldade na área financeira. Então, o trabalho é extremamente relevante, né? Se eu me preparar, se eu me dedicar, se eu for uma boa pessoa profissionalmente falando, eu vou ter um bom desempenho também no dinheirinho, extremamente importante, né, para a vida da gente. Então, por isso que a gente também tem que se dedicar, estudar, para conseguir se posicionar bem profissionalmente, e depois nós vamos ter o dinheiro para construir a nossa vida, viajar, os nossos sonhos, pagar as despesas da gente e assim por diante. Outra área importantíssima que a gente já tem que, se a gente estiver bem preparado, tiver trabalho, outra área importante é os relacionamentos. Então, nessa faixa etária também a gente está mais propenso a fazer boas amizades, ainda tem muita espontaneidade, aproveitar os colegas, né? Por exemplo, hoje pela manhã eu cheguei na escola de vocês, lá na portaria tem uma senhora que foi diretora aqui, a dona Almerita, e eu mandei uma mensagem para ela, em função do relacionamento que eu tenho com ela. Ela ficou muito feliz, né? E eu falei para ela, eu imagino quantas pessoas a senhora aconselhou e que hoje contribuem muito significativamente para a sociedade, inclusive eu, né? Então, que a gente possa ter uma presença boa com os colegas, uma imagem boa com os colegas, ser uma pessoa bem educada, ser uma pessoa que facilita o ambiente de aprendizado, ser uma pessoa bem relacionada com os professores, que se doam, que se entregam, que muitas vezes são pai e mãe para a gente também, que nos indicam caminhos. Então, gente, cuidem dos relacionamentos, começando em casa, com o pai e a mãe. O pai e a mãe muitas vezes têm limitações, muitas vezes erram com a gente, mas ninguém nos ama mais do que nosso pai e nossa mãe. Então, eles até podem errar, mas a gente tem que, no mínimo, escutar. E também ter um comportamento adequado para honrá-los, né? Então eu vou retomar rapidamente. Eu falei da gente se desenvolver, se melhorar, para poder ter um bom trabalho no futuro. Cuidar da nossa cabeça, cuidar das emoções, aproveitar o tempo que a gente tem para a gente ter um bom trabalho. Quando você tem um bom trabalho, você vai ter um financeiro, que é importante para as outras áreas também. Outro fator importante é os relacionamentos. Nós não estamos sozinhos no mundo, tudo que a gente faz gera um impacto nas outras pessoas. Então, trabalhe na sala de aula o respeito, hora de falar, hora de ouvir, respeite os professores, respeite os colegas, respeite a direção da escola. E os professores são as pessoas que vão ser consultadas quando vocês forem procurar vagas no mercado de trabalho, por exemplo. Então, falei dos relacionamentos. A quarta área, que quando a gente tem trabalho, quando a gente consegue resolver o financeiro, quando a gente se relaciona bem, o importante é a saúde. É importantíssimo cuidar da saúde. Saúde boa, alimentação adequada, muito cuidado nessa faixa etária. Às vezes a gente tem oportunidade de conviver com vícios, com coisas que tiram o foco. É fácil, muitas vezes é fácil ficar se divertindo com as facilidades da vida, e isso prejudica a saúde. Então, muito cuidado com as nossas escolhas, especialmente as coisas mais básicas. Tá bem, gente? A gente se distrai e tá tudo bem, mas tem que cuidar com as nossas escolhas. A personalidade, o nosso desenvolvimento começa na infância,
e vai se intensificando com a idade, a gente vai ficando independente e vai tomando decisões. Então cuidem da saúde. E por último, a nossa espiritualidade. Perceber que a gente não está no mundo sozinho. No mundo tem outras pessoas e a gente tem que viver em harmonia com as outras pessoas. Nós temos que viver em harmonia com a natureza, fazer as coisas certas, ser sustentável, cuidar do lixo, perceber que às vezes uma brincadeira, por mais bem intencionada, pode deixar outra pessoa triste ou chateada, porque a gente não entende a história das pessoas, aquilo que as pessoas passaram. Então eu fico muito feliz com o convite de estar aqui e dizer para vocês, vou voltar lá no começo, aproveita o tempo, não leve as coisas na brincadeira. Vocês estão numa fase da vida que tem que ter um bom fundamento para depois, lá na frente, ter uma boa carreira, ter uma remuneração adequada, ter bons amigos, para as horas difíceis. Então, quem respeita as pessoas sempre é percebido. Trabalhe na sala de aula, vou falar para os professores de novo, respeito, saber a hora de falar, saber a hora de silenciar, observar as pessoas, ajudar quem precisa, pedir ajuda quando a gente precisa, aprender a trocar uma ideia com bom senso, respeitando as diferenças, Nós precisamos de um país que valorize a educação, que valorize o trabalho de equipe, onde a gente possa se sentir seguro para falar o que a gente pensa, também pedir ajuda quando a gente precisa. Cuidem os relacionamentos, deixem uma boa imagem para a escola, para os colegas, Cuidem da saúde. A escolha que você está fazendo agora de ouvir ou de tumultuar vai fazer diferença logo ali na frente. Quando eu era jovem, eu nunca fui um aluno muito focado, vivia distraído, e uma professora falou o seguinte para mim: por que você não usa a sua inteligência para fazer coisas boas? E isso me marcou profundamente, Embora tenha tido oportunidade de ir para a universidade, de conseguir bons trabalhos, de trabalhar no mercado em vários segmentos e até a oportunidade de estar aqui falando para vocês, essa frase continua hoje ecoando nos meus ouvidos: faça coisas boas. A gente tem que ser gente boa. Então espero que vocês tenham um segundo semestre de muito apoio mútuo, de aprendizado científico com muito respeito à dedicação dos professores, de colaboração. Desenvolvam e cuidem do comportamento, da sua imagem. Façam boas escolhas e que Deus nos abençoe. Hoje eu vou... Tá bom essa fala já. Espero que realmente vocês aproveitem, gente, o tempo. Trabalhem no respeito, pratiquem a leitura, perfeito? O silêncio, a concentração, o foco. Comecem já a ir definindo o que vocês querem para o futuro, já comecem prestando atenção aonde você vai bem, aonde você não gosta muito, tá certo? Deixe uma boa imagem, tenha um ano de 2025 maravilhoso, que vocês alcancem os objetivos de vocês por esse ano, que vocês sejam pessoas bem vistas na sala de aula, porque isso depois vai se repetir também na vida adulta. Muito obrigado pela atenção.